Irmãos, eu tenho meditado na palavra de Deus, eu tenho falado algumas coisas ao meu coração e eu observo que muitas vezes nós não conseguimos avançar no reino, nós não conseguimos avançar diante de Deus, diante daquilo que Ele coloca no nosso coração, porque muitas vezes nós nos comportamos como meninos. Muitas vezes eu e você nos comportamos como crianças. E você, com certeza, eu creio que aqui a maioria tem filhos, né? Se não tem, convive, né, com crianças, enfim. E as crianças, elas são muito imediatistas. A criança, se você der algo para ela fazer, se ela não consegue desenvolver aquilo num curto prazo ou de forma quase que imediata, ela deixa aquilo de lado. Ela acha que não é capaz, ela acha que não pode, ela acha que aquilo não é para ela. Muitas vezes ela vai chorar, muitas vezes ela vai espernear, muitas vezes ela vai dizer que ela é incompetente, que ela é incapaz, né, para não usar aqui outros adjetivos. Mas ela acaba perdendo o foco daquilo que ela deveria estar fazendo. Em outras palavras, as crianças, elas têm dificuldade em desenvolver algo que nós adultos conhecemos como resiliência. Então, o que é resiliência, irmãos? É o resistir diante das adversidades. Então, ser resiliente é o entender que quando eu começo a fazer algo e eu não consigo desenvolver aquilo de forma imediata, ou quando aquilo demora para acontecer, ou quando aquilo não acontece no tempo que eu gostaria que acontecesse, eu preciso ter resiliência. Eu preciso aprender a esperar. Eu preciso aprender a criar maturidade. Algumas pessoas vão chamar isso de inteligência emocional. O que é inteligência emocional? É você submeter as suas emoções ao controle da sua razão. Inteligência emocional, irmãos, é a gente não explodir no primeiro confronto, na primeira dificuldade. É não chutar o pau da barraca na primeira oportunidade que a gente tem. E por que essa mensagem ela é importante? Porque nós, aqui na igreja, na Viva Reino, eu e você, que somos essa igreja, nós precisamos aprender a sermos resilientes. Porque nem sempre as coisas aqui vão acontecer no tempo que eu gostaria, ou no tempo que você gostaria. Mas as coisas, elas vão acontecer o quê? No Kairos. Kairos é o tempo de Deus, não é no Cronos. Eu e você nos movemos no Cronos. Nós marcamos a reunião 7h30, temos mais ou menos 30 minutos de louvor, 40 minutos de palavra, depois mais 30, 60 minutos de comunhão. Então, a nossa vida, ela é cronometrada pelo Cronos. Mas quando nós falamos em Deus, nas coisas de Deus, irmãos, daí nós esquecemos o Cronos e aí nós conectamos com o Kairos, o tempo de Deus. E como homens e mulheres que estão buscando a maturidade em Deus, nós precisamos entender e nos movermos no Kairos. E quem vai nos ajudar muito nisso, irmãos, é o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 4, a partir do versículo 8. Coríntios 4, a partir do versículo 8. Olha só que interessante. Paulo foi um dos maiores apóstolos, se não o maior apóstolo que a gente tem na Bíblia, não em termos de ser o mais preferido por Deus, mas em termos de produção textual, mas em termos de alcance evangelístico, mas em termos de missão. Nenhum apóstolo nas Escrituras se compara a Paulo. E Paulo ele escreveu isso aqui em 2 Coríntios 4, 8. Na minha Bíblia está intitulado esse capítulo
como tesouros em vasos de barro. Então você precisa entender que você guarda um tesouro nesse vaso de barro. E aí Paulo, quando ele está falando aqui aos irmãos de Coríntios, ele vai trazer essa mensagem que ela é muito pertinente para nós nos dias de hoje, porque ele vai dizer o quê? De todos os lados, nós somos pressionados por aflições. Entenda que o apóstolo Paulo, irmãos, não está falando isso aqui para descrente. Ele está falando para crente. Ele está falando para quem conhece a palavra, para quem conhece Cristo. Então, de todos os lados, nós somos pressionados por aflições. Hoje é um dia que eu fui pressionado por aflição. Meu coração está aflito. Por quê? Porque o diabo à tarde já começou a lançar um monte de aflição na minha vida. E aí uma aflição vai puxando a outra. Comecei com uma aflição em casa, uma cachorra defecando no meio da minha sala, depois banhou meu quarto com mijo. E eu gosto muito de animais, irmãos, mas eu sou da época que animal ficava no lugar dele, ficava no quintal, não ficava dentro de casa. Exatamente. Então, é o que? Para mim, hoje foi uma grande aflição, porque já era 5h30 e eu tentando, né, me mover nas coisas, me preparar para o culto, e tinha que ir no supermercado, e tinha que meditar ainda um pouco na palavra, e um monte de coisas. Então veio aquela aflição. Então foi um dia bem corrido. Mas não esmagados. Então nós somos pressionados, mas não esmagados. Então, opa, veio uma aflição? Veio, mas eu estou inteiro ainda. Espera aí, eu sou um filho de Deus. O diabo não vai me esmagar. Nós ficamos perplexos, mas não desesperados. Irmãos, quem fica perplexo são pessoas imaturas. Pessoas que não têm uma vida madura com Deus. Eu lembro uma vez lá em Fortaleza, para quem não conhece a minha história, eu me converti numa igreja chamada Assembleia de Deus Bethesda, lá em Fortaleza. E o Senhor nos deu um projeto para a gente evangelizar no interior. E era uma cidade longa, distante de Fortaleza, ficava quase 300 quilômetros. Só para você ter uma ideia, o nome da cidade se chamava Feiticeiro. O nome da cidade que nós fomos evangelizar se chamava Feiticeiro. Só tinha uma igreja nessa cidade, que era uma Assembleia de Deus, para eles não perderem o costume, né? Então só tinha uma Assembleia de Deus e uma igreja católica enorme. E eu lembro que Deus operando ali antes da viagem, as coisas acontecendo, daqui a pouco, irmãos, uma irmã lá da igreja entrou em desespero. Mandou mensagem para mim, para outros líderes, falando que a gente ia morrer na viagem. Porque ela tinha sonhado que a gente estava dentro de um ônibus e o ônibus encontrava umas vacas na rua e o ônibus passava por cima dessas vacas, só que o ônibus capotava. E estava todo mundo dentro da igreja, dentro do ônibus, e ela falou que a gente ia morrer. Mas ela estava, irmãos, perplexa, desesperada. Desesperada. E eu falei assim, irmã, calma. Primeira coisa, irmã, quem que deu essa viagem? Quem que nos direcionou a fazer essa viagem? Foi Deus? Então você acha que Deus vai fazer a gente morrer na viagem, irmã? Deus não vai fazer a gente morrer. Só que o que acontece? Ela teve um sonho, que eu acredito que até tenha sido uma revelação de Deus, mas ela não entendeu o sonho. Ela não teve a interpretação. E eu falei assim, irmã, se Deus está te mostrando isso, é porque Deus quer nos livrar de algo. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos botar o joelho no chão, vamos orar e vamos repreender. Mas nós vamos para a viagem e ninguém vai morrer. E outra coisa, e se nós morrermos, vai ser da vontade de Deus, porque a gente está indo para uma viagem direcionada por Deus. Então se Ele quiser levar a gente na viagem, a gente vai fazer o quê? Embora eu não acredite nisso, irmã. Eu acredito que a gente vai e volta.
Ninguém aqui recebeu palavra de que nós vamos e não voltamos. Então, irmãos, as pessoas ficam o quê? Perplexas, elas ficam desesperadas. Mas, meu Deus, pastor, irmão, estou com problema, minha vida, o que será de mim, o que será do meu filho? Entra num desespero. Isso é coisa de pessoas imaturas. E quando eu falar aqui, irmãos, imaturos, eu não estou depreciando essas pessoas, porque todos nós ou fomos imaturos ou somos imaturos em algumas áreas das nossas vidas. Eu sou maduro em muitas áreas, mas pode ter certeza que deve ter um monte de área que eu sou imaturo, que eu preciso criar maturidade, que eu preciso criar resistência. Para quê? Para que eu não entre em desespero. Para que eu não fique andando, caminhando igual uma barata tonta, achando que o Deus que eu sirvo não é suficiente para cuidar dos meus problemas. Então, não ser desesperado, mas não desesperados é uma atitude de pessoas maduras. E aí ele continua lá no verso 8, 9. Nós somos perseguidos, mas não abandonados. Eu não sei se você sabe ou se você tem essa percepção, ou se você tem esse entendimento, mas essa igreja ela é uma igreja perseguida. Vocês sabiam que a Viva Rei é uma igreja perseguida? É perseguida. Percebida também, né? Mas ela é uma igreja perseguida. Por que, irmãos, que ela é perseguida? Porque ela é uma igreja que, mesmo pequena, ela já incomoda. Tem pessoas que estão incomodadas com o trabalho que está sendo feito. Então isso é um bom sinal. É um sinal que nós estamos caminhando para algo que Deus está nos entregando e que o diabo, obviamente, fica furioso, porque ele não quer que a nossa igreja prospere. Enquanto nós estamos aqui, irmãos, buscando a Deus, buscando a presença, clamando pelo Espírito, não se engane. O diabo está levantando os seus principados e as suas potestades para querer nos derrubar. Como que ele faz isso? Colocando esses negócios, como aconteceu hoje na minha vida. Às vezes é algo que ele coloca no seu coração, gera desânimo, gera falta de visão. Você acha, você está indo lá naquela reuniãozinha, vai para outro canto, procura outra igreja. Essa igreja não vai prosperar. Igreja pequena. Aqueles irmãos ali estão movidos pela emoção. Sai fora, vai buscar o teu lugar, vai para uma igreja, vai buscar um ministério. Você sabe o que hoje o diabo mais quer e ele mais faz? É deixarem as pessoas presas dentro de igrejas grandes, sendo só mais um. Sendo só mais alguém que está esquentando um banco. Ah, pastor, mas eu estou indo na igreja, eu vou lá, louvo. Ok, mas você está indo lá só sentar num banco, irmãos. De um modo geral, é isso que acontece. O que de fato a maioria das pessoas estão fazendo para Deus? Isso é uma reflexão que todo cristão deveria se fazer. Eu estou indo para a igreja no domingo, mas o que de fato eu estou fazendo para Deus? A começar dentro da minha casa. Será que eu estou sendo cristão dentro da minha casa? Porque ser cristão só no domingo na igreja é uma coisa. Será que eu estou sendo cristão no meu trabalho? Será que eu estou refletindo a glória de Deus aonde eu ando? Às vezes pode ser no supermercado. Fui lá no supermercado, a menina do caixa estava sentindo no meu espírito que ela estava num dia ruim. E fui lá e entreguei uma palavra para ela, de bênção, profetizei sobre a vida dela, que ela vai sair daquela situação. Que ela busque Deus, que ela procure Deus, que Deus pode salvá-la, que Deus pode dar um destino para a vida dela. Então são coisas simples, mas que no reino de Deus tem muito efeito.
Lembre-se que quando Paulo começa esse capítulo, ele está intitulado o quê? Ouro em vasos de barro. Nós não precisamos ser vasos bonitos, irmãos, mas nós precisamos apenas carregar esse ouro chamado Evangelho e distribuir esse ouro com quem está precisando. Então nós somos perseguidos, mas o quê? Não abandonados. Senhor, estão perseguindo, estão falando amém, mas eu tenho certeza de que o Senhor não vai me abandonar. Eu posso vir aqui um dia sozinho, irmãos, né? Espero que isso nunca aconteça, mas eu tenho certeza de que Ele nunca vai me abandonar. O Senhor nunca vai te abandonar. Se você tem uma palavra de Deus, se você tem uma direção de Deus, se Deus te entregou algo, não importa se estão falando contra a sua vida, não importa se estão agorando, não importa se estão te desqualificando, você nunca, nunca será abandonado. Deus nunca nos abandonará. Nós somos derrubados. Olha só o que Paulo está dizendo. Você já foi derrubado alguma vez na sua caminhada na fé? Já deram uma rasteira em você? Já puxaram seu tapete? Quem nunca, né, irmãos? Já te apunhalaram pelas costas? Pastor, mas você está falando isso na igreja? Paulo está falando para quem conhece a palavra, ele está falando isso aqui para a igreja de Corinto, ele não está falando para descrente. Nós somos derrubados, irmãos, nós somos derrubados. Isso significa o quê? Que em algum momento da nossa vida a gente cai. Em algum momento da nossa vida alguém nos derruba. Ou tentam. É bom não cair, né? Mas às vezes tentam, às vezes derrubam, né? Deixam para baixo. Lançam uma palavra ou o diabo usa alguém. E ele é tão astuto que às vezes ele levanta alguém o quê? Dentro de casa. Ele não manda de longe. Ele aciona quem está ali do lado. Às vezes é o cônjuge, às vezes é um filho, às vezes é o pai, às vezes é a mãe, às vezes é um irmão, um tio, um vô, uma avó. Ele aciona. E se nós não estivermos vigilantes, a gente o quê? A gente cai. A gente é derrubado. Só que a palavra diz que quando nós somos derrubados, nós não somos destruídos, porque o diabo não tem poder para destruir a sua vida. O diabo não tem poder para destruir a minha vida. Ele pode até tentar me derrubar, ele pode até me dar uma rasteira, eu posso até cair. Mas ele não vai me destruir, porque Deus vai me levantar. E Deus não permitirá com que eu e você sejamos destruídos. Então essas são verdades que nós precisamos caminhar. Essas são verdades de um crente maduro, de uma pessoa que discerne aquilo que está acontecendo na sua vida. Nós, como igreja, irmãos, precisamos discernir aquilo que Deus está fazendo no nosso meio. Todos nós precisamos de discernimento. Não é só a liderança, não são só os líderes ou quem está à frente, mas todos nós precisamos discernir. Senhor, o que está acontecendo? Para onde o Senhor está nos levando? Que tipo de ataque nós estamos sofrendo? Como que nós vamos nos proteger para não sermos derrubados? Como que nós vamos, Senhor, avançar? Como que nós podemos ir mais longe? Como que nós podemos buscar mais o Senhor? Como que nós podemos estar mais protegidos pelo Senhor? Então são perguntas que eu faço toda semana. São orações que eu faço toda semana. Deus, o que o Senhor tem para essa semana? Senhor, quais são as brechas que existem para que a gente feche elas? Senhor, quais são as áreas da minha vida que eu preciso vigiar para que eu não perca a bênção do Senhor, para que eu não seja derrubado? Porque eu sei que o Senhor não vai deixar eu ser destruído.
Mas o diabo ele pode derrubar alguém, irmãos, e essa pessoa pode ficar derrubada ali um longo tempo. Às vezes meses, às vezes anos. E eu falo para Deus, eu não quero ficar num estado desse, Senhor. Eu não quero ficar derrubado, eu não quero ficar no chão. Eu não quero ficar para trás. Eu quero caminhar com aqueles que estão caminhando. Eu quero ir com aqueles que estão indo. Eu quero avançar com aqueles que estão buscando o Senhor. E eu quero ir mais profundo, Deus, com aqueles que estão buscando profundidade. Mas não me deixa para trás, não me deixa ser derrubado, Pai. Vamos ver se ele continua mais aqui. Versículo 10, Bruna. Pelo sofrimento, o nosso corpo ele continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Olha só o mistério que existe aqui nessa palavra, irmãos. Pelo sofrimento, o nosso corpo continua a participar da morte de Jesus. Aquilo que nós enfrentamos, aquilo que nós sofremos, aquilo que nós padecemos, nos liga com Jesus em relação à sua morte. Porque isso é um sinal de que nós somos seres limitados. Eu e você não somos super-heróis. Então os problemas, as dores fazem o quê? Que a gente enxergue a nossa limitação, a nossa pequenez, e nós entendamos que dentro da nossa fragilidade e das nossas limitações, nós precisamos de quem? De Deus. Sabe qual é o maior erro que crianças e pessoas imaturas cometem? É achar que já sabem de tudo. É achar que já pode tudo. Você pega uma pessoa imatura, explica para ela uma coisa, ela, não, já sei, deixa que eu me viro sozinha, deixa que eu faço sozinha. E aí o que vai acontecer? Algum problema ela vai ter. Porque ela acha que teve uma instrução ali de 10 minutos, ela aprendeu há 10 minutos ali na cozinha, ela acha que vai virar um Masterchef. Não, deixa que eu me viro, deixa que eu faço. De repente você explica para alguém, Dudu, como que liga os fios. Você faz lá um desenho de fiação e tal, e a pessoa que está aprendendo falou, opa, já sou engenheiro elétrico, próximo projeto eu faço sozinho. Ele vai conseguir fazer? Não, mas acontece, né? É capaz de botar fogo num prédio. Por quê? Porque ele passou um dia com o Dudu vendo um engenheiro profissional que passou anos estudando, que tem anos fazendo isso, e ele acha que um dia, caminhando com ele, é suficiente agora para ele virar um engenheiro elétrico. Irmãos, não é porque nós caminhamos com Cristo 1 ano, 2 anos, 5 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, que nós vamos entender tudo disso aqui. Nós vamos continuar precisando e dependendo dele. Isso é um posicionamento de pessoas maduras. Uma pessoa madura vai chegar, Dudu, cara, aprendi muito contigo aquele dia. Posso aprender mais? Posso te acompanhar no próximo projeto? E aí ele vai acompanhar mais 1, mais 2, mais 3, mais 100, até o momento que ele vai conseguir caminhar um pouco sozinho. E aí o que ele vai fazer? Quando ele desenvolver um projeto elétrico, ele vai, cara, eu vou procurar o Dudu, só para ele ver se está ok, para ver se eu não estou errando em nada, para ver se está tudo certinho. A nossa vida é assim com Deus, irmãos. A gente vai adquirindo maturidade. Obviamente tem coisas que a maturidade faz com que a gente não precise mais de leite. A gente já vai para um alimento mais sólido. Mas nós nunca vamos perder a dependência de Deus. E muitas igrejas, muitos líderes se perdem no caminho por causa disso.
Tem igreja, se você perguntar se a igreja ora, pastor, vocês oram aqui na igreja? A gente ora, irmão. A palavra diz que a gente ora todo o tempo, no Espírito. Tá, pastor, mas botar o joelho no chão, buscar Deus, clamar ao Senhor, orar pelas pessoas, vocês oram? Vocês fazem isso aqui na igreja? A gente ora, né, irmão? Ali antes do culto, antes da palavra, a gente faz aquela oração. E quando eu olho para Jesus, irmãos, que era o próprio Filho de Deus, quando os discípulos acordavam à noite que Jesus não estava, o que Jesus estava fazendo? Isso é uma atitude de um filho maduro. Um filho que foi comissionado pelo pai, mas mesmo assim ele não perde a dependência do pai, ele não perde a ligação com o pai. Ele não perde de buscar do pai aquilo que ele precisa acessar do pai. Nós precisamos ter esse entendimento, irmãos, de acessarmos coisas que nós não possuímos. E muitas vezes eu vou acessar coisas em vocês que eu não tenho. E vocês podem acessar coisas em mim que vocês não têm. E vocês podem acessar um com os outros coisas que vocês precisam uns dos outros que vocês não carregam. Não é demérito nenhum. Isso não se trata de idade, isso não se trata de posição. Isso se trata de você entender de como uma pessoa madura se comporta. Posso chegar para qualquer um de vocês aqui e pedir ajuda. Irmão, estou com um problema nessa área, você pode me dar um conselho? Pode me ajudar? Vejo que você tem mais experiência do que eu. Não queria errar. Isso é a atitude de gente madura. O imaturo, ele vai tentar sozinho. E aí ele vai quebrar a cara uma vez, ele quebra duas vezes, e ele faz tudo errado, mas ele não dá o braço a torcer. Por quê? Porque ele é imaturo. Simplesmente por isso. Por imaturidade. Então a palavra vai dizer o quê? Para que a vida de Jesus também ela se manifeste no nosso corpo. Então, quando o sofrimento se manifesta, a virtude também se manifesta. A vida de Jesus também se manifesta. Então, essa igreja está sendo perseguida, tá? Mas da mesma forma que nós estamos participando do sofrimento, porque Jesus também foi perseguido, nós também teremos um momento de celebrar o quê, irmãos? A vida, a vitória. Porque vai chegar um momento que a Viva Reino vai estar num ponto que as pessoas vão dizer assim, poxa, o que aconteceu com aquela igreja? E aí eles vão ter que achar outros argumentos, outras situações para poder falar do porquê que a igreja está onde está. Mas o sofrimento, a perseguição, ela nunca acaba. Jesus, ele sofreu até a morte, e a morte de cruz. Na verdade, o maior sofrimento que Jesus teve foi também a sua maior coroação. Porque foi na cruz que ele morreu. O corpo. Jesus morreu. O judeu morreu na cruz, Jesus. Mas o Cristo, Filho de Deus, ele ressuscitou. E ele ascendeu aos céus. Então, Deus fala para você na noite de hoje que o teu maior sofrimento será a tua maior vitória. O teu maior sofrimento será aquilo que Deus te colocará na vitrine. Aquilo que você acha que é a pior coisa que está acontecendo na sua vida é aquilo que Deus vai transformar no melhor. Porque o nosso Deus, ele é especialista em fazer isso. Versículo 11. Sim, nós vivemos sobre constante perigo de morte, porque servimos a Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Então, quando aquela irmã lá teve a visão que nós iríamos morrer, de certa forma ela tinha razão, porque nós vivemos sobre constante perigo de morte.
É claro, irmãos, que ele não está falando aqui só de morte física, tá? Ele está falando da pior morte que existe, que é a morte espiritual. É o cidadão, a cidadã chegar ao ponto de se separar de Deus, irmãos, porque daí essa morte espiritual é cruel, porque ela é uma morte para a eternidade, é uma morte para condenação, é uma morte para viver no Hades. E eu tenho certeza que ninguém quer ir para lá. Nós queremos ir para o céu, nós queremos que a vida de Jesus, ela se manifeste em nosso corpo. E para nós concluirmos, assim enfrentamos a morte, mas isso resulta em vida para vocês. Diante dessa mensagem, irmãos, dessa palavra, eu já quero me encaminhar aqui para o final, para que a gente ore. E o que nós devemos fazer, então? De forma bem prática. Você já entendeu que Deus está falando a respeito de maturidade. A gente precisa deixar de ser criança na fé e buscarmos ser maduros. E a maturidade, irmãos, envolve eu e você confrontarmos o nosso ego, confrontarmos o nosso eu. Porque às vezes eu vou ter que me dirigir para alguém e pedir perdão. Às vezes eu vou ter que me dirigir para alguém e falar: olha, cara, eu errei com você. Você me perdoa, eu fui imaturo. Eu deveria ter resolvido com você, mas resolvi falar da sua vida pelas suas costas. Isso não foi bom, não foi saudável. Então a maturidade é um grande confronto, irmãos. Ser maduro dói. Eu vou dizer para vocês, ser maduro dói. É muito mais fácil ser criança birrenta. É muito mais fácil ser imaturo. Porque o imaturo, ele vive fugindo dos problemas. O dia que eu não for mais com a cara desses irmãos, eu vou embora, mudo de igreja e que se dane. Vou seguir minha vida. O imaturo, ele não resolve os problemas. O imaturo, ele deixa um monte de arestas para trás. O imaturo é aquele filho que bota a poeira, sujeira debaixo do tapete, achando que ninguém vai ver. E aí ele bota a sujeira um dia, ele bota outro dia, e ele vai botando, ele vai acumulando aquilo. Quando a sujeira aparece, aí já virou um grande problema. E aí para dar conta é muito pior. A maturidade ela é mais difícil no início, mas ela evita esse tipo de problema. Porque o maduro ele resolve logo, o maduro ele confronta logo, o maduro ele resolve logo. Ele não fica com pendências, nem com pendengas. Então o que nós precisamos fazer? Lá no versículo 16, Bruna, vamos pular para o 16. E aí a gente vai caminhando até o final. Por isso, irmãos, nós nunca desistimos. Ainda que o nosso exterior esteja morrendo, o nosso interior está sendo renovado a cada dia. Então, está sendo perseguido, caluniado, está sendo pressionado, está sendo comprimido. O que a gente vai fazer? Nós nunca iremos desistir. Eu e você não podemos desistir. Eu, pelo menos, eu falei já para Deus, eu já fiz essa oração. Eu falei assim: Deus, eu me nego a desistir. Eu vou até o final, porque eu não sei quanto tempo eu tenho aqui na Terra, eu não sei qual que é o propósito que o Senhor tem para mim. Mas enquanto eu estiver aqui e o Senhor me entregar uma missão, eu nunca vou desistir, Deus. Eu vou seguir em frente, eu vou caminhar, eu vou avançar, eu vou prosseguir. Porque eu quero experimentar tudo aquilo que o Senhor falou para a minha vida. Nós carregamos muitas promessas, irmãos. Eu sei que você carrega muitas palavras, muitas promessas, mas se você desistir, eu sinto lhe informar. Essas promessas, elas não vão acontecer. Porque Deus, ele revela. Deus revelou ao homem: olha, a terra prometida é lá. Mas se o homem não tivesse saído do lugar dele e ido até a terra prometida, irmãos, Deus não... Em alguns casos, na maioria dos casos, não faz delivery. Eu vou trazer a terra prometida aqui, porque o meu filho não pode caminhar, porque ele está fazendo birrinha,
meu filhinho imaturo, mimado. Deus não tem filhos imaturos. Deus quer filhos que tenham maturidade, que ouvem a instrução do Pai e seguem essa instrução. Então a terra prometida foi dada por Deus, mas coube ao homem alcançar essa terra prometida. Ainda que o nosso exterior esteja morrendo, ainda que por fora eu esteja abatido, desfalecendo, embora eu esteja fraco, embora eu esteja aflito, embora eu esteja ansioso, ainda assim o quê? O meu interior, ele está sendo renovado. Então, o crente maduro, ele olha para o seu interior. Peraí, cara, eu estou apanhando pra caramba, minha vida está ruim pra caramba, mas o que Deus está transformando em mim? O que Deus está trabalhando? Qual é a resiliência que Deus está me dando? Existe um livro chamado Couro de Rinoceronte. Você não precisa nem ler o livro, irmãos. Só pela capa a gente já sabe do que se trata. Você já viu um couro de rinoceronte ser ultrapassado fácil? Ser rasgado fácil? Ser destruído fácil? Então eu e você precisamos o quê? A criar couro de rinoceronte, a termos a nossa estrutura protegida, por quê? Porque nós estamos sendo trabalhados no interior, não no exterior. É o nosso interior que importa. O que eu estou aprendendo com isso? O que eu estou sendo edificado? E aí ele vai continuar no versículo 17. Pois estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos, elas produzem para nós uma glória que pesa mais do que todas as angústias e durará para sempre. Paulo está dizendo que o seu sofrimento, a sua luta, a sua dor, ela é o quê? Pequena. E ele complementa dizendo o quê? Ela é momentânea, irmãos. Qualquer luta, qualquer sofrimento que você esteja enfrentando não é para a eternidade. É momentâneo. O homem maduro, ele olha para o kairós de Deus. Ele está olhando o quê? Para o tempo de Deus. E o tempo de Deus, não importa se vocês ficaram 40 anos vagueando no deserto. A dor de vocês, a crise de vocês foi pequena, ela foi momentânea. Diante do quê? Diante da glória daquilo que Deus entregou para esse povo. Todo o seu sofrimento ele é momentâneo. Diante do quê? Da glória que pesa mais do que todas as angústias, e ela durará quanto tempo, irmãos? Para sempre. E quando ele fala para sempre, é para sempre. É nessa terra e depois na eternidade. O sempre não tem fim. O sempre de Deus, ele é infinito. Então a glória que está sendo produzida aqui, ela é eterna. Um dia os nossos irmãos vão olhar no céu e vão dizer, olha, aquele grupo lá perseverou. Aquele grupo lá manteve-se firme diante das suas lutas, das adversidades. E eu não estou falando só da igreja, eu estou falando das lutas que você enfrenta na sua vida. Com o marido, com o filho, com o trabalho, com o cachorro, com o gato, com o papagaio, com o vizinho. Com tudo, irmãos. A glória que nós havemos de receber, ela tem muito mais peso. Esse peso aqui, ele representa o quê? Ele tem muito mais significado. O que Deus tem para fazer nas nossas vidas tem muito mais significado do que essas pequenas perseguições, pequenas e momentâneas perseguições que você tem sofrido, que nós temos sofrido. Tudo isso vai passar. Tem mais ainda? 18. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos, elas logo passarão, mas as que não podemos ver, elas durarão para sempre. O crente maduro, o homem, a mulher madura, olham para onde, irmãos? Para aquilo que nós não podemos ver. Eu não sou ainda um engenheiro elétrico.
Tive um dia de aula com o Dudu, mas eu tô vislumbrando, cara. Eu, engenheiro aí da Embraed, da FG. Um dia eu vou ser um engenheiro da Embraed. E aí as pessoas falam, mas tu é um coitado, tu é um ninguém, tu é um eletricista. Mas nós o que olhamos para onde? Para aquilo que nós não podemos ver. Aquilo que não se pode ver. O homem maduro, o homem de fé, a mulher de fé olha para aquilo que não se pode ver. Eu não estou olhando para a Viva Reino de hoje, eu estou olhando para a Viva Reino do futuro. Pessoas transformadas, pessoas cheias do Espírito, pessoas desenvolvendo o seu chamado em Cristo, pessoas vivendo a plenitude de Deus nos seus lares, pessoas engajadas com oração, pessoas engajadas com a palavra, pessoas maduras na fé, ajudando os nécios, os neófitos que estão entrando a também serem maduros. Esse é o nosso papel, irmãos. A maturidade, ela é a vacina para a imaturidade. Então, a maturidade nos leva a fazer com que quando uma pessoa imatura, ela entre no nosso meio, necessariamente não precisa ser na igreja, pode ser na sua casa, no seu trabalho. Nós precisamos transformar essa pessoa imatura numa pessoa madura, num homem maduro, num homem que sabe o seu papel, sua responsabilidade, numa mulher que sabe a sua posição dentro de casa, dentro do reino, dentro da organização que trabalha, dentro da sua empresa. Nós precisamos aprender a governar, e o governo ele é dado para pessoas maduras. Tem mais um versículo, do meu já acabou. É o último, né? Então, irmãos, eu queria, diante dessa palavra, que nós orássemos, né? Queria que nós orássemos entendendo que Deus tem falado algo ao nosso coração. Deus tem falado muito a essa igreja a respeito de maturidade, a respeito de profundidade. E eu tenho falado e vou repetir. Se você quer ser uma pessoa imatura, se você quer continuar sendo uma pessoa imatura, eu vou dizer que esse não é o lugar. Porque aqui nós estamos buscando justamente o contrário. Eu, particularmente, cansei de ser imaturo em muitas áreas da minha vida. Porque a imaturidade, ela cobra um preço muito alto. E eu já tive que pagar preços pela imaturidade que eu não gostaria mais de pagar. Pelo contrário, eu quero buscar créditos na maturidade, para que eu possa depositar esse crédito também na vida de outros. Para que nós possamos crescer diante do Senhor como homens e mulheres aprovados, como filhos maduros, filhos que entendem o seu papel, filhos que entendem a sua posição no reino, filhos que entendem que as adversidades que nós encontramos no caminho, elas estão aí para nos fortalecer, para nos amadurecer. A fruta, irmãos, quando ela está no pé, ela passa por várias intempéries. Ela pega sol, ela pega chuva, ela pega tempos frios, ela pega tempos quentes. Algumas vão pegar geadas. Mas todo fruto que permanece firme no seu lugar são aqueles frutos que amadurecem. Então, se você está aqui nessa noite, eu quero te dizer, profetizar sobre a sua vida, que você é um fruto que Deus quer maduro. Que você é um fruto que Deus quer fortalecido no seu pomar. Porque frutos maduros, irmãos, são aqueles que produzem as melhores sementes. As melhores sementes vêm daqueles frutos mais maduros, daqueles frutos que têm mais fibras, que têm mais doce, que têm mais resiliência. São esses frutos que os agricultores retiram as sementes para replantar. Então, se você quer ser esse fruto maduro, abra o seu coração agora diante de Deus. Se você quer ser esse fruto que produz sementes fortes, sementes saudáveis para o reino, se você quer ser esse fruto, assim como Paulo nos ensina, irmãos,
o fruto que é resiliente, o fruto que tudo suporta, entendendo que as intempéries, elas além de serem pequenas, elas são momentâneas. Porque nada disso se compara ao peso da glória que Deus tem para derramar sobre a sua vida. Senhor, meu Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, queremos te agradecer por essa mensagem do céu, Pai. Te agradecemos porque entendemos que a maturidade é o nosso alvo a ser perseguido. E se existem áreas nas nossas vidas, Deus, que nós temos sido imaturos, que o Senhor nos ajude, Pai, a buscar e a desenvolver a maturidade. Senhor, se estamos sendo perseguidos, se estamos sendo pressionados, se estão tentando nos derrubar, nós te damos graças a Deus e nós glorificamos ao teu nome, Pai. Porque um bom marinheiro não se faz em águas calmas. O bom marinheiro, Pai, ele é feito na água turbulenta. Ele é feito nas tempestades, nos maremotos. Ele é feito nas situações mais adversas possíveis. São nesses momentos que os marinheiros bons, firmes, maduros são feitos. Então nós te agradecemos por o Senhor balançar o nosso barco. Te agradecemos por o Senhor permitir, Deus, os ataques, as frustrações, porque são elas que nos tornam parecido com Cristo Jesus. A Bíblia diz que o nosso sofrimento é equiparado ao teu sofrimento, mas que a tua glória será equiparada também à glória que alcançaremos, Deus. Então é isso que nós estamos perseguindo, Pai. Estamos nos movendo não por aquilo que nós vemos, mas por aquilo que ainda não enxergamos, mas que pelos olhos espirituais, pela fé, Pai, nós enxergamos em Cristo Jesus. E nós entendemos que existe uma glória futura, algo que humanamente ainda não é visível, mas que espiritualmente é revelado para nós, Deus. E é em cima dessa verdade, dessa palavra que nós queremos nos mover, Pai. Por isso nós te agradecemos, Deus. E pedimos, Pai, que o Senhor continue ministrando nas nossas vidas. Que o Senhor continue nos usando. Que possamos ir até o fim, Pai. Até as últimas consequências daquilo que o Senhor nos entregou. Porque nós não temos um espírito de medo e nem de covardia, mas nós carregamos um espírito de ousadia, um espírito de avanço, um espírito de conquista. Porque é isso que o teu Espírito Santo representa nas nossas vidas, Pai. Aquele que não retrocede diante das batalhas, dos inimigos, diante das circunstâncias, mas que se coloca de pé como um bom combatente do Senhor, entendendo que o Senhor é o nosso general. O nosso general é Cristo, que vai à nossa frente, guerreando as nossas guerras. Por isso nós te louvamos, te agradecemos pela vida da Viva Reino, por cada um dos meus irmãos aqui presentes, daqueles também que ainda não puderam estar conosco hoje. E já oro também, Deus, por aqueles que um dia estarão aqui, para que eles tenham esse mesmo coração, para que eles tenham a mesma visão de serem pessoas maduras no Senhor, na construção de famílias maduras. Assim nós oramos, Pai, e profetizamos para a honra e glória do Teu santo nome, Deus. Aleluia.